No ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje, ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Petrópolis, Rio de Janeiro, é escritor, conferencista e teólogo, mestrando em teologia. Seja bem-vindo, pastor Elias Torralbo. Uma alegria poder cumprimentá-lo, meu amigo pastor Gilberto Silva, e a todos os internautas que acompanham o programa Teologia em Foco. É uma alegria e que Deus lhe abençoe e que seja um tempo de edificação para todos nós. O foco de nossa entrevista de hoje é teologia sistemática. Vamos ao foco. Pastor Elias, é então um grande prazer recebê-lo sim no Teologia em Foco e hoje nós conversarmos sobre teologia sistemática. Bem, pastor, como era que os apóstolos faziam teologia? Como era que a igreja primitiva produzia a sua teologia? Bom, é bom que o senhor tenha dito os apóstolos, porque esse é um ponto importante quando se fala igreja primitiva, porque a grande questão é até onde e até em que momento a igreja é considerada uma igreja primitiva. Então, você tem aí o período apostólico, você tem o período dos pais apostólicos, que são aqueles que herdaram diretamente dos apóstolos a responsabilidade de continuar o trabalho, e depois os outros pais, um pouco mais adiante, que também desenvolveram aí um papel extraordinário na área da teologia. No que diz respeito ao período apostólico, que é o que o senhor enfatizou bem, a grande preocupação dos apóstolos se dava em torno daquilo que depois a teologia viria a chamar de cristologia, isto é, o cumprimento das profecias, como se deram essas profecias, como se cumpriram essas profecias, como relacionar essas profecias, mas sobretudo, pastor Gilberto e a todos que nos acompanham, havia também uma ênfase na prática. É aquilo que geralmente na teologia nós chamamos de as cartas, principalmente do apóstolo Paulo, as cartas circunstanciais, em que o apóstolo ele vai desenvolvendo as suas cartas, inclusive naturalmente a sua teologia, a partir dos problemas que vão surgindo no decorrer da vida da igreja primitiva. Então eu diria que a teologia ela foi feita nesse período extremamente fundamentada na cristologia, até porque esse era o foco, até por conta da perseguição, dos questionamentos. Então ela é uma teologia extremamente fundamentada em Cristo e também uma teologia que é fruto da prática, é fruto das necessidades diárias, como perseguição, sofrimento, privação, a esperança, inclusive, do segundo advento, a vinda de Cristo, o arrebatamento. Então, a teologia, no período apostólico, ela surge desse contexto e fundamentada, sobretudo, na pessoa de Cristo. Bem, pastor, e esse formato que nós consideramos, que nós chamamos de sistemático ou teologia sistemática, a partir de quando começou a existir? O senhor falou que era dos apóstolos, depois os que vieram depois... Os pais apostólicos. Chama de patrística? Exatamente, que aí já começa esse período. Sim, mas a partir daí é que se começa então essa construção dessa teologia sistemática como conhecemos ou não? A partir de quando? Ainda não, porque primeiro que a igreja nesse período ela não tem nem muito tempo de sistematizar uma teologia, porque ela está sendo perseguida. Não tinha tempo de parar? Não. Por exemplo, nós, graças a Deus, temos aqui esse tempo. Nós estamos aqui em um momento de conversa teológica, nos dirigindo a pessoas que se interessam pela boa teologia, porque a teologia, ela, querendo ou não, ela é fruto do seu tempo. E o tempo favorável que nós temos hoje nos leva também a termos condições de fazermos teologia, sistematizarmos a teologia. Nesse período da igreja
principalmente após os apóstolos, a igreja ela não tem tanto tempo para se sentar, conversar sobre teologia. Isso não quer dizer que não existia teologia. Faziam teologia, como o senhor falou, prática. Prática. É ali que surge, por exemplo, Didaquê. É ali que surge, por exemplo, aqueles documentos de testes para saber quem de fato era um discípulo de Cristo ou não, os falsos profetas, e sempre com base no cumprimento do que Cristo ensinava. Então, inclusive, se comia aquilo que se colocava à mesa. Esse era um teste capital para saber se a pessoa era enviada de Cristo ou não. Então, é uma teologia extremamente prática nesse período. Todavia, começam a surgir os problemas, não só os problemas externos, quanto também e principalmente os internos, que são as divergências interpretativas, as divergências teológicas. Mas ainda não existe essa ideia de sistematização da teologia. Até porque esse termo teologia ele é um termo que antecede ao próprio cristianismo. Já ali com os grandes filósofos, inclusive eles eram chamados, Sócrates, por exemplo, era chamado de teólogo, porque eles avaliavam a questão do que eles chamavam de o ser. Então, eles de certa forma faziam teologia. Teólogos têm teologia sistemática. Exatamente. Porque o próprio Antigo Testamento é uma teologia. É um tratado teológico. Os Salmos é um tratado teológico. Por exemplo, existem pessoas que são contra o fazer teologia. Então tem que, inclusive, parar de ir ao culto, porque culto é um ato teológico. A grande questão é a sistematização. Quando é que começa a surgir? Essa ideia ela começa a aparecer, não nesse formato ainda, mas ela começa a surgir, em primeiro lugar, com a igreja de Alexandria, especialmente ali com Clemente e Orígenes. É muito interessante porque esses pais da igreja, eles não eram só líderes religiosos ou teólogos, não. Eles eram filósofos, muitos deles eram inclusive advogados que iam diante do imperador e defendiam os cristãos dos ataques de todos os lados em termos da lei. E ali então surgem os debates teológicos, como por exemplo, Trindade, encarnação de Cristo. Até então ainda nada sistematizado. Aí depois, no período medieval, a igreja ocidental, que é a de Antioquia, ela também vai começar, mas até então a ideia é doutrina cristã. O próprio Tomás de Aquino não gostava de usar a palavra teologia, ele usava doutrina cristã, sagrada doutrina, mas esse termo mesmo ele vai começar em torno ali do século XII, século XIII, a partir de necessidades do tempo, em virtude da cultura vigente daquele tempo, em especial aonde? Na Universidade da França, que é o período ali do racionalismo, da ênfase ao pensamento. Então, dentro da Universidade da França começa a surgir a ideia de uma sistematização da teologia e, claro, ela começa a ser um processo gradativo e chega até os nossos dias e que ainda está em processo também de evolução, eu diria assim. Nesse caso, sistematizar é organizar por temas. Por temas, exatamente. Sistematizar, e é preciso que se tenha um cuidado para que não pense que a teologia sistemática ela visa reter ou enquadrar ou limitar. Não. O grande objetivo da teologia sistemática, como o próprio nome diz, é sistematizar. Ou seja, um exemplo prático aqui. O que a Bíblia fala
estudo sobre anjos, angelologia. Então, o que a teologia sistemática ela faz? Ela pega desde Gênesis até o Apocalipse, tudo que ela fala em relação aos anjos, e então sistematiza e nos traz um estudo organizado e sistematizado deste assunto em foco. Bem, pastor, o senhor falou há pouco dessa questão dos temas serem especificados e falou também de algo interessante que é pauta do nosso próximo bloco. O senhor falou sobre enquadrar, engessar, coisa do tipo. Já já a gente volta e fala sobre isso, pastor Elias Torralbo. A você, internauta, nós vamos para um breve intervalo. Como disse, já já estamos de volta conversando com o pastor Elias Torralbo sobre teologia sistemática. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. De volta com o seu Teologia em Foco, conversando com o pastor Elias Torralbo. Pastor Elias, há quem diga que estudar teologia deixa a pessoa engessada, inclusive tem líderes que se preocupam em seus membros estudarem teologia, tira a espiritualidade, deixa engessado. E quais são os riscos então de estudar teologia nesse formato? Teologia sistematicamente ou sistemática e deixar o indivíduo engessado? Bom, essa é uma questão extremamente importante e muito ampla, até porque esse problema ele se desenrola ao longo do tempo e me parece que continua existindo, porém em uma outra forma. Então, alguns anos atrás, a teologia ela era literalmente vista por alguns como algo diabólico. Hoje já não diriam isso, mas diriam que ela, como o senhor mesmo levantou a questão, ela engessa, ela torna a igreja rígida no sentido de inflexibilidade, enfim, principalmente considerando os anseios do nosso tempo. Eu acho que para nós procurarmos responder essa questão, nós temos que ter duas coisas em mente. A primeira é qual é o verdadeiro propósito da teologia? Quem a teologia de fato ela estuda? Esse é um problema histórico. Em um período distante, a teologia ela era considerada a rainha de todas as ciências. E hoje, nas grandes universidades, a teologia nem é considerada mais como uma ciência. Por quê? Quem são os verdadeiramente culpados por isso? Eu diria que nós. Por quê? Vamos lá, você vai estudar uma ciência. Então, você precisa do quê? Do objeto de estudo, um instrumento para você captá-lo, para que então você possa estudar esse objeto de pesquisa. Quem é o objeto de pesquisa da dita ciência teologia? Vão dizer que é Deus. Ok, mas cadê Deus? Onde está Deus?
Então, você não tem controle. Onde é que ele está? É aí que está o problema. Por quê? Você tem que entender que, na verdade, o objeto de estudo da teologia não é necessariamente Deus, é as Escrituras. Que revelam Deus. Exatamente. Mas o objeto de estudo não é necessariamente Deus. É as Escrituras que testificam a respeito de Deus. Só que você precisa do instrumento para pesquisar esse objeto, que é o quê? A teologia. Então, qual é o grande objetivo da teologia? Primeiro, a glória de Deus e suas implicações, que é o conhecimento, enfim, é uma resposta positiva ao ato revelador de Deus. Deus se revela e nós respondemos buscando conhecê-lo. E também o propósito da edificação da igreja e suas implicações. Como que eu diria que a teologia é prejudicial se o seu objetivo é a glória de Deus e a edificação da igreja, o conhecimento de Deus e o crescimento da igreja? É um contrassenso. Eu acho que o que pode acontecer é tornar a teologia sistemática uma ciência à parte da própria teologia. Eu acredito, pastor Gilberto, que essa é a grande questão. É quando se faz da teologia sistemática uma coisa separada da teologia, como se ela fosse uma ciência carreira solo. Não, a teologia sistemática, ela deve servir à teologia, que é o quê? De nos auxiliar no sentido de conhecermos as Escrituras, consequentemente a Deus, para resultar na glória de Deus e no crescimento da própria igreja. Então, eu acho que engessa quando se usa incorretamente. Quando se usa corretamente, eu acredito que a teologia sistemática, como todas as demais áreas da teologia, ela leva à glória de Deus e à edificação da própria igreja. Os que defendem a ideia da igreja emergente, os defensores desse pensamento da igreja emergente, esse argumento é deles. Dos que dizem que a teologia sistemática engessa, inclusive a igreja está atrasada, a teologia, por conta desse engessamento da teologia sistemática, deixou-nos distante dos objetivos que deveríamos já termos alcançados como igreja de Cristo. Então, esse pensamento, ele se sustenta, não se sustenta, porque há uma espécie de interesse ou de desejo de romper com as estruturas estabelecidas, e a teologia sistemática é uma espécie de estrutura na cabeça dos que defendem, dos defensores da igreja emergente. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu acredito que, em partes, observe bem, eu me dirijo até aos internautas para que observe bem, em partes, quem diz isso tem razão, mas em boa parte não. Quais partes então? Vamos lá. Eu diria que a parte que eles têm razão, porque a teologia, como eu disse no primeiro bloco, ela é fruto do seu tempo. Então, por exemplo, hoje se quer debater muito assuntos que foram inerentemente necessários ao período da Reforma. E que hoje são assuntos que não dizem respeito à prática e à necessidade da igreja atual. Então, nesse aspecto, eu diria que os que dizem que engessa têm razão, porque às vezes nós fazemos uma teologia divorciada do nosso tempo. Eu sou a favor de uma teologia ortodoxa, eu sou fundamentalista, eu sou conservador na minha teologia, sou um assembleiano nato, mas eu entendo que o que tem que ser mudado não é o conteúdo, mas a forma com que você dialoga com esse tempo. Nesse aspecto, sim.
E seria também a questão da abrangência, por exemplo, pegar alguns assuntos que estão um pouco mais periféricos, sim, e trazer para o centro da teologia? Porque se deixa sistematizado, limitado a algumas disciplinas, alguns assuntos que são importantes de serem tratados, eles acabam meio que ficando lá de fora e às vezes são o cerne da questão teológica, como o senhor falou, dentro do seu próprio tempo, são esses assuntos que estão considerados como periféricos, eles deveriam ser trazidos para o centro. Justamente. Por exemplo, o divórcio entre teologia e missões. Isso é um problema sério, porque todo missionário nem sempre, ou quase sempre, não é um bom teólogo. E a maioria dos teólogos não tem um comprometimento com missões. Quando, na verdade, todo missionário deveria ser um bom teólogo e todo teólogo deveria trabalhar para o cumprimento da missão. Esse é um assunto que é periférico e que precisa vir para o centro, como o senhor está dizendo. Então, nesse aspecto, eu concordo, mas eu não concordo que a teologia sistemática em si, ela engesse. Até porque esse anseio da igreja emergente, ele é, na verdade, também fruto do seu tempo, que é a pós-modernidade, que é a tentativa da desconstrução daquilo que é fundamental, daquilo que é base, para a criação daquilo que é novo, sem um padrão, sem um norte. Então tem que se ter muito equilíbrio para saber até onde nós temos que mudar a maneira de dialogarmos sobre teologia com esta geração, mas sem rompermos com os marcos da boa teologia e principalmente das doutrinas inegociáveis da palavra do Senhor. Então tem que ter esse equilíbrio. A gente falando sobre essas questões aí de temas ou assuntos ou disciplinas periféricos, qual disciplina o senhor acredita que falta ser contemplada ou estão um pouco mais na periferia da teologia, que a teologia sistemática não contemplou ou não contempla, que deveria, na sua opinião, ser contemplada? Essa é uma questão que eu tenho, inclusive, como alguém que pelo menos tenta debruçar sobre o estudo da teologia sistemática, eu tenho pensado muito. É um assunto da minha preocupação. Eu diria que, para responder essa questão, existem duas formas. A primeira de forma indireta e a segunda direta. No que diz respeito à forma indireta, eu diria que a teologia sistemática, de certa forma, ela aborda todas as disciplinas, porque ela é a sistematização do que a Bíblia fala como um todo. Mas de forma direta, eu diria que realmente existem algumas disciplinas centrais que quase ela não aborda de forma direta. E eu diria então a questão da própria ética cristã. Então, por exemplo, e que daí volta na questão da dificuldade de se dialogar com o tempo. Por exemplo, ética cristã, aborto, controle de natalidade, como o cristão se comportar diante da mentira e da verdade, do mal e do bem, da questão política, enfim. Então, eu acho que a teologia sistemática ela poderia dar uma ênfase maior à prática, à ética cristã, ao resultado da boa teologia na vida prática da igreja. Então, na minha opinião, esta é uma ênfase que a teologia e todo teólogo sistemático deveria dar em relação à vida da igreja. Amigo internauta, nós continuaremos com o pastor Elias Torralbo em mais um bloco. Nós vamos para um breve intervalo, já estamos de volta para continuarmos conversando sobre teologia sistemática. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD.
De volta com seu Teologia em Foco, continuamos com o pastor Elias Torralbo, falando sobre teologia. E a teologia que nós falamos é a teologia sistemática. Bem, mas não existe apenas só a teologia sistemática, pastor Elias. Existe teologia sistemática, teologia bíblica e teologia histórica. Isso mesmo? Ainda tem a Tem mais outras. filosófica e Mas por aí vamos vai. deter essas Nas três três, agora, claro. nesse Com momento. certeza. Então, teologia sistemática, teologia histórica e teologia bíblica. Qual a diferença dessas três teologias? Explique-nos. Bom, a teologia sistemática, como dito no primeiro bloco, ela tem como objetivo a sistematização de determinados assuntos. Então, ela parte do princípio de um assunto para as Escrituras. Então, por exemplo, são 10 as disciplinas da teologia sistemática, dentre elas, as principais, por exemplo, cristologia, pneumatologia, o próprio estudo sobre o ser de Deus, Que é teologia. teologia, alguns vão chamar de teontologia, que é o estudo do ser de Deus, que inclusive, pastor Edilberto, foi o primeiro assunto sistematizado por aqueles que desenvolveram a teologia. Eles estudavam a partir disso, então, do ser de Deus para os demais. Por isso que o senhor falou que achava que a bibliologia deveria antecipar o estudo da própria teologia, porque é a partir dali que se revela Deus. Porque é o que a teologia chama de prolegômenos, que é o mesmo que prefácio, aquilo que vem antes. O senhor é um escritor, sabe muito bem do que eu estou falando, e os internautas com certeza também. Então é aquilo que vem antes. Então a teologia, ela tem os seus prolegômenos. Eu costumo dizer aos meus alunos, só não vão ficar usando isso aí nos púlpitos, né? Os prolegômenos. Agora, é preciso que se entenda, e as Escrituras é isso que vem antes da própria teologia. Então, além da teologia propriamente dita como disciplina, bibliologia, cristologia, pneumatologia, Soteriologia, que é a doutrina da salvação, hamartiologia doutrina do pecado, antropologia, doutrina do homem. E a escatologia, que é uma disciplina bem, eu acredito que bem admirada, né? Inclusive, muitos erros são cometidos aí com o estudo da escatologia. Cometidos geralmente por algo que eu diria muito sério, que é a vaidade. Eu acho que a vaidade no estudo teológico é o maior inimigo da própria teologia. Deixa eu contar uma experiência rápida aqui dentro do assunto. Uma vez eu recebi um e-mail de alguém que disse: Pastor Elias, percebo que o senhor gosta muito de teologia, embora seja um pregador pentecostal, mas todos que eu conheço que começaram a fazer teologia se tornaram arrogantes. E eu, com muito cuidado, educação e respeito, eu respondi dizendo: é no mínimo estranho alguém que estuda sobre Deus que se torne arrogante. Porque se estudar corretamente e com espírito de humildade, a teologia vai tornar a pessoa cada vez mais contrito diante de Deus. E eu terminei dizendo: na verdade, a teologia não tornou a pessoa arrogante, ela simplesmente revelou o que ela sempre foi. Então, eu acho que a teologia, ela tem que ser feita com humildade e, sobretudo, com dependência do Espírito, o Espírito de Deus. Então, a teologia sistemática é a sistematização de um assunto. Ela parte do assunto para o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse sobre Cristo? Então, tudo que a Bíblia fala, profecias, expectativas, cumprimento, aquilo que já cumpriu, o que ainda há de cumprir, os resultados da obra dele, sua divindade, sua humanidade. Então você tem a cristologia. De certa forma, as disciplinas da teologia sistemática, elas
fundem-se, porque assim, falar de Cristo no contexto de Apocalipse, do Apocalipse, estamos falando de escatologia. Bem, então, falamos de escatologia e aí fundem-se cristologia e escatologia a partir do Apocalipse. E se você for falar, por exemplo, da obra de Cristo na sua encarnação, ele se encarnou para quê? Ele se encarnou através de uma ação direta do Espírito Santo. Você tem pneumatologia e soteriologia. E cristologia. Cristologia. E ser salvo de quê? Por quê? Porque todos pecaram. Então você tem o quê? Hamartiologia, doutrina do pecado. Doutrina do pecado. Agora, quem é que enviou o Filho? O Pai, Deus, Então, a própria teologia. a própria teologia. E aí nasceu ali um homem. Antropologia. E aí você tem o quê? Jesus Cristo é o quê? É o Deus que ele é e o homem que nós devemos ser. Então, é uma coisa fantástica. Então, teologia sistemática é basicamente isso aí. Então, aí nós vamos já definir o que é teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. Teologia histórica e a teologia bíblica. Porque nós citamos Bíblia aqui. Então, qual a diferença então? Se a teologia sistemática ela não é bíblica? O senhor sabe que essa é uma grande questão, inclusive teologia, o senhor sabe muito bem que tem uma certa rivalidade entre os teólogos sistemáticos e os teólogos bíblicos. Que daí os bíblicos dizem assim, então, teologia sistemática não é uma teologia bíblica. É uma questão de ênfase, né? Como eu disse, a teologia sistemática ela parte do assunto para a Bíblia, enquanto que a teologia bíblica ela parte da própria Bíblia. Então, numa uma visão bem ampla, a teologia bíblica ela é a explicação abrangente da teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas não é a mesma coisa? É e não é. Então, o que seria a teologia bíblica? Quem escreveu, o que escreveu, quando escreveu. Aí alguém vai dizer assim, mas isso é exegese. A teologia bíblica, ela anda em parceria com a exegese mesmo. Porque a teologia bíblica, ela emana da própria Bíblia, tendo como objetivo exatamente isso. Da Bíblia, na Bíblia e para a Bíblia. Então, quem é o escritor? O que ele está contando? O que ele está dizendo? Para quem ele está dizendo? Então, essa é a teologia bíblica. E é importante observar que existem dois grupos de teólogos sistemáticos. O teólogo sistemático mesmo, que é aquele que estuda a teologia sistemática pela teologia sistemática, mas existe o teólogo sistemático que estuda a teologia sistemática a partir de uma exegese bíblica. Então, ao invés de partir do assunto para a Bíblia, ele parte da Bíblia para o assunto. Mas ele está sistematizando. Então, ao invés de cristologia, o que Gênesis fala? Não, ele olha para Gênesis e diz, Gênesis fala isso de Cristo. Então, é o que o senhor disse, estão intimamente ligados. Então, a teologia sistemática, ela se serve da teologia bíblica de certa forma. É só uma diferença de ênfase, de onde se coloca o quê? A teologia sistemática faz dessa forma e a bíblica se faz dessa forma. Mas no final, uma serve a outra para o propósito maior da teologia, que é o quê? A glória de Deus e a edificação da igreja. Você citou no caso aí alguns pontos da teologia bíblica, como quem, quando e onde. Parece com história, não? Então aí entra a teologia histórica? A teologia histórica precisa também ter um cuidado para que não se confunda com a história bíblica. A teologia histórica, geralmente, ela dá uma ênfase à história da própria teologia. Então, qual é a ênfase da teologia histórica? Como os cristãos fizeram teologia no seu tempo. Aquilo que nós começamos a interagir com os internautas, nós interagindo aqui também, no primeiro bloco. Exatamente, porque que a teologia, ela nada mais é do que fruto do seu tempo.
ela é fruto do seu tempo. Então, a teologia histórica, ela é o que os cristãos do século XVIII, época do grande Jonathan Edwards, o que os cristãos naquela época estavam fazendo de teologia? O grande despertamento. Qual era a tônica? O debate entre esses fenômenos são de fato de Deus ou não? São benéficos ou maléficos? A origem é o espírito de Deus ou o espírito maligno? Isso é o quê? Teologia histórica. Se você voltar um pouco, qual é a ênfase da reforma protestante? A ênfase é salvação, justificação, pagamento de indulgência. Então, teologia histórica é a história da própria teologia. Então elas meio que fundem-se. Pode-se dizer então que dizer que a teologia sistemática é de fato a base da teologia, ou dizer que apenas a teologia bíblica é a base, ou a teologia histórica, é arriscado dizer isso? É isso, porque na verdade não tem como você fazer teologia sistemática e bíblica sem considerar o seu contexto. Também não tem como fazer a teologia histórica sem considerar a Bíblia. E não tem como fazer sistemática sem considerar a Bíblia. E não tem como fazer história bíblica sem você dividir os assuntos. Então a questão é essa. Há diferença, mas no final serve-se ao mesmo propósito. Pastor Elias, um grande prazer ter conversado com o senhor nesta edição do Teologia em Foco. Um espaço para o senhor se dirigir aos internautas. Fale nossos internautas a palavra final nesta edição do Teologia em Foco. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Gilberto, uma pessoa que eu estimo e respeito muito. Também agradecer a todos os internautas, desejar que a bênção do Senhor esteja sobre você. Continue amando a palavra, amando a Deus, fazendo boa teologia e sempre entendendo que a boa teologia é feita com humildade, contrição de espírito, dependência do Espírito Santo e, sobretudo, visando a glória de Deus e o serviço da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Você, internauta, muito obrigado por ter ficado conosco nesta edição do seu Teologia em Foco. Um forte abraço, a paz do Senhor a todos. Até nosso próximo encontro.